Documento norte-americano revela a ponta do iceberg e parte da merda produzida por Alexandre de Moraes foi lançada no ventilador. A longa história de autoritarismo está no seu último capítulo. O sistema de fato colapsou. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A esquerda brasileira sempre condenou os Estados Unidos, afirmando que nada lá presta, a não ser os movimentos radicais que, com muita frequência, quebram ou saqueiam alguma coisa. Muitas coisas boas poderiam ser copiadas, mas a esquerda só copia aquilo que dá problema. O jornalista norte-americano Glenn Greenwald participou de uma importante comissão na Câmara dos Deputados, que buscou desvendar o que muitos estão chamando de golpe. Glenn vem acompanhando a onda de censura pelo mundo, uma onda que foi intensificada pela pandemia. Por isso ele tem respaldo em sua fala. Usando como base a democracia, Glenn afirmou que o que está acontecendo aqui no Brasil é bem mais extremo do que em qualquer outro país. Não se pode comparar o que está acontecendo aqui no Brasil com qualquer país no mundo democrático. O que está acontecendo aqui é bem mais extremo do que em qualquer outro país, mesmo países com grandes tradições de censura. Glenn também afirmou que o devido processo nas decisões de Moraes não existe. O STF inventou medidas. Glenn trouxe as provas sobre a grave denúncia de que Moraes ordenou ou sugeriu que as decisões judiciais não fossem mencionadas. No dia 11 de janeiro de 2023, quase 2 meses, depois da data que a Carmen Lúcia prometeu que esses poderes, esse sistema vai esperar. E foi enviado para as empresas maiores no mundo das redes sociais. Ordem para o senhor diretor. Estamos comunicando que foi proferido decisão nos autos sigilosos. Ou seja, que isso não era para ser publicado para ninguém. Isso foi uma ordem de manter isso secreto para ninguém. Nem o povo brasileiro, nem membros do Congresso, nem do Senado conseguir ver essa ordem como estava funcionando. Essas 6 plataformas são obrigadas em 2 horas para bloquear dos canais, perfis, contas das pessoas abaixo. Ou seja, que não estava mandando a retirado das postagens específicas. Ele estava mandando que todas essas pessoas, incluindo nessa ordem, sejam completamente banidos. E ele estava ameaçando as plataformas com uma multa diária de R$100 mil, na caso que eles não banirem essas pessoas. E pode ver a lista das pessoas que está sendo banidos das plataformas. Está incluindo o deputado Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado no país na eleição em 2022, o senador Alan Rick, o deputado José Medeiros, tem comentaristas como Monarque, que também foi banido das todas as plataformas, e outros blogueiros e comentaristas, ativistas, porque a segunda página, a terceira página é só a lista das parlamentares, dos jornalistas, blogueiros que estão banidos. No último parágrafo fala, diante do caráter sigiloso destes autos, deverão ser adotadas as providências necessárias para a sua manutenção. Ou seja, que as plataformas foram obrigadas de não divulgar o conteúdo nem a existência dessa ordem. E 2 semanas atrás, o Elon Musk reclamou que uma das coisas que ele achou bem repressivo é que ele foi forçado, a plataforma X foi forçado de banir jornalistas, membros do Congresso e Senado eleitos democraticamente
mas ele foi proibido de divulgar o motivo. Ou seja, que as pessoas presumiram que foi as plataformas banindo eles não saberam nada. Todas as pessoas que nós entrevistamos, que foram banidos por essa ordem, não receberam nenhum aviso. A primeira vez que eles aprenderam que o STF estava mandando eles banidos foi quando nós ligamos para entrevistá-los. E todos eles disseram, meu Deus, não tive nenhuma ideia que o juiz estava me mandando silenciado na internet. E também vamos anotar uma coisa mais importante ainda, que não tem nenhuma explicação nesta ordem, não tem nenhum motivo. Todo o processo de censura foi obscuro. Ninguém sabia a amplitude da decisão de Alexandre de Moraes. Agora, os Estados Unidos já visualizam a ponta do iceberg. Musk foi orientado pelos melhores advogados. A via foi legal. O Congresso norte-americano. A mídia divulgou essa ação com uma semana de atraso, mas quem acompanha esse canal ficou bem inteirado sobre todo o processo. Nessa semana, parlamentares norte-americanos, a maioria republicana, e um grande corpo jurídico de assessores se debruçaram sobre os inquéritos trazidos pela denúncia de Elon Musk. Musk não blefou, como sugeriram alguns parlamentares da esquerda e um cartunista progressista. O documento produzido possui 88 decisões do STF e TSE. Portanto, a denúncia enquadra decisões de censura também ocorridas no processo eleitoral. A Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou um relatório preliminar sobre a censura no Brasil. O documento começa com uma denúncia e um apelo de um jornalista canadense. Em todo o mundo, neste momento, governos, em nome do bem, estão considerando ou adotando medidas como as que temos no Canadá. Em Dublin, estão prestes a promulgar uma lei draconiana de crimes de ódio, que representa uma ameaça séria à liberdade de expressão. Em Paris, o presidente Emmanuel Macron pediu censura ao discurso online. Em Bruxelas, o comissário de Mercado Interno da União Europeia está pedindo uma repressão ao conteúdo ilegal. Em Brasília, estão combatendo notícias falsas e desinformação, reprimindo o discurso online legítimo, sem mencionar Rússia, China e Irã. A América é tão excepcional, realmente indispensável. Por favor, não cedam ao mesmo iliberalismo, ao mesmo autoritarismo. Por favor, continuem lutando pelo que sabem que é certo. O Canadá está observando. O mundo todo está observando. A visão republicana no relatório expõe a camada de censura do Brasil e apresenta um estudo de caso surpreendente de como o governo pode justificar a censura em nome do combate ao chamado discurso de ódio e a subversão da ordem. Segundo o relatório, o governo brasileiro teria forçado as redes sociais a censurar mais de 300 contas, incluindo as de Jair Messias Bolsonaro e outros parlamentares. O documento também cita os jornalistas, como Paulo Figueiredo, um dos alvos de Alexandre de Moraes. Qualquer indignação que resultasse em questionamento sobre o sistema de votação eletrônico ou as sugestões na zona das teorias conspiratórias foi usado como prova de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Lembrando que falar é uma coisa, planejar com possibilidades reais de aplicação é outra coisa. Na visão norte-americana, a maioria entraria como debate legítimo e não ameaça à democracia. A narrativa da Minuto de Golpe é o maior exemplo da elasticidade desse novo entendimento controverso. Jornalistas como Bernardo Kister e Paulo Figueiredo
foram acusados de incentivar os apoiadores de Jair Bolsonaro. Como? Bem, basta colocar na acusação as provas do vandalismo e escrever: romperem a normalidade democrática. Na verdade, Alexandre de Moraes condenou inúmeras pessoas com a mesma base, já denunciada como um copia e cola. Na decisão, há uma fala do monarca que tão somente pede mais transparência à eleição. Após ser banido, ele buscou outros caminhos, mas Moraes o baniu da internet brasileira. Na decisão, Alexandre de Moraes afirma: assim é necessário, adequado e urgente travar a possível propagação do discurso de ódio, subversão da ordem e incentivo à ruptura, normalidade institucional e democrática, bloqueando contas em redes sociais, com o objetivo de estancar a lesão ou ameaça ao direito. Ao citar o artigo 5º, Moraes revela seu verdadeiro malabarismo jurídico. Na decisão, ainda fala em retirada excepcional de garantias individuais, que não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetor para a prática de atividades ilegais. Alexandre de Moraes inventa o ilegal e, com isso, pratica a retirada excepcional de garantias individuais. Esse é o fato. A petição 9935 mostra um modelo que foi repetido diversas vezes. Um texto sem base, com prazo de 2 horas para remoção dos perfis e multa diária de R$100 mil. O texto padronizado também pede o envio dos dados de registro das contas para o STF. Tendo em conta a natureza confidencial destes processos, devem ser tomadas as medidas necessárias para mantê-los em sigilo. Sem mais delongas, aproveito a oportunidade para renovar minhas expressões de elevada estima e consideração. O documento tem 540 páginas, porém cerca de 520 são de processos. Posso resumir essa parte como um grande álbum de figurinhas, onde o ministro intitulou como Figurinhas Antidemocráticas. Todo tipo natural de questionamento, que são pensamentos resguardados pela Constituição de 1988, foi colocado no inquérito. Esse documento é um retrato da insanidade, um prejuízo gigantesco à democracia do Brasil. No documento, também há uma sinalização de perseguição a um grupo de advogados conservadores. O advogado e jornalista Paulo Faria afirmou que o presidente da OAB, Beto Simonetti, vai pagar pelo que ele fez a seus colegas. Diante desta verdadeira insanidade, o advogado e escritor Emerson Grigoletti desabafou no X. Vocês estão surpresos porque não são advogados nesses processos. Se fossem, estariam apavorados, como estivemos e estamos durante esses anos todos. E as questões da OAB, anterior e atual, sabiam de tudo isso. Sabiam porque foram provocados juridicamente a agirem, mas se omitiram. Agora, o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos solicitou ao governo do Brasil, com prazo até 30 de abril, todos os documentos e comunicações entre o Departamento de Estado e o governo do Brasil referentes ou relacionados a ordens, demandas ou mandados do TSE e do STF relativos à suspensão ou remoção de contas no X ou em qualquer outra plataforma de mídia social. Uma reunião com especialistas no assunto sobre como o Departamento de Estado pretende responder aos ataques à liberdade de expressão no Brasil. O deputado Marcel Van Hatten, à frente da CPI do abuso de autoridade, afirmou: se todos estão escandalizados com as decisões de Alexandre, vazadas ontem, imagine-se, então, quando o mundo souber o que aconteceu nos inquéritos do dia 8 de janeiro. Também processos clandestinos
sem direito pleno à defesa ou a recurso. Brasileiros têm seus direitos humanos mais básicos negados pela mais alta corte, que se tornou um tribunal político e inquisitorial. Os crimes que estão sendo cometidos pelo ministro do STF contra os brasileiros não poderão ficar impunes. A CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE será fundamental para jogar luz sobre as trevas que encobrem a covardia, a prepotência e as injustiças cometidas contra milhares de inocentes no país. Alexandre de Moraes foi à Casa Legislativa para falar sobre regulamentação das redes sociais. Ele disse que éramos felizes antes da internet. Bem, não éramos realmente felizes. Éramos manipulados. Os criminosos também eram mais felizes antes da invenção das lâmpadas, pois podiam roubar na falta de luz. Moraes e Barroso conversaram com Lira, em meio à tensão entre STF e Congresso. Há no horizonte 5 CPIs e algumas miram o STF, então os ministros estão com medo. Talvez ainda maior do que aquele do dia 7 de setembro. Bom, é oficial, o sistema colapsou. E esse é o início do fim da longa história do ministro mais autoritário de todos os tempos. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o canal Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações e vamos continuar na luta em prol da verdade.